simular a imperfeição, pois aí gera uma imperfeição perfeita, principalmente na área das artes. É isso, não tem o improviso, não tem aquela sacada que só o ser humano tem, né? Aquele momento de olhar e conseguir sair de uma situação. Isso não tem inteligência artificial no mundo que consiga. Bom dia, Deus abençoe vocês e bom trabalho. Mensagem aqui, final do telefone 5384, não se identificou. O perfil dele está como O Senhor é meu pastor. Amém. Muito obrigado aqui, sempre bem-vindo o carinho aqui do nosso ouvinte. Agradecendo também ao Adriano Vermelho, ao Marco Bedin. Amanhã a gente promete entrar nos demais assuntos, inclusive podem repetir a mensagem, porque eu prometo que amanhã eu vou me organizar melhor com o tempo, porque a Nath Luquezzi ainda vai dar tempo, sim, de falar quais são as atrações do Band Mulher. Vamos ter receita, nós vamos receber o pessoal da Festa do Morango de Atibaia com um artesanato ao vivo e também vamos falar sobre menopausa e o frio. Tudo isso e muito mais, 1h30 da tarde, eu espero você. Boa terça-feira e até amanhã. Até amanhã. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. O avião da Gol colidiu com outro de pequeno. Pelé está de costas para o gol. Como é que está o futebol argentino com o Diego Maradona? Bárbaro. John Lennon foi morto a tiros esta noite. Somos o Ejército Nacional. Estão em liberdade. Tanto já se passou e não perdemos nada. Muito menos o vigor de seguir adiante, questionando, denunciando, trazendo as questões que importam para o debate, para a análise. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área aqui na Bandeirantes, com o timaço de Carlos Batista. A partir de agora a gente vai colocar no ar a rapaziada, o timaço de Carlos Batista para falar em esportes. Só para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Márcio Zanardi pode ter 9ª escalação diferente em 9 jogos pela Ponte. Brandão e Márcio Silva voltam a ficar à disposição do treinador e devem iniciar na equipe titular. Zanardi segue sem poder contar com os novos reforços. O Clube Alvinegro ainda não se livrou do transfer ban e segue sem poder inscrever atletas. Guarani dá passo decisivo rumo à SAF. O clube publica e marca votações para o início de setembro. Proposta de Roberto Graziano prevê a compra de 90% do controle do futebol do Bugre. Sem espaço no Guarani, Diego Torres está próximo de completar 3 meses sem entrar em campo. Com brilho da base, Atlético Paranaense vence o Vitória por 2-0 e larga na frente nas oitavas da Copa do Brasil. Equipes voltam a campo na próxima quinta-feira em Salvador. Neymar estará presente no duelo entre Santos e Remo. Camisa 10 do Peixe confirmou presença no jogo de volta em Belém após realizar leilão beneficente em São Paulo. Equipes entram em campo nesta terça em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O UEFA mantém pressão por saída de Infantino da presidência da FIFA. Presidente da UEFA defende boicote à Copa do Mundo de Clubes. Federações nacionais europeias começam a retirar apoio à reeleição de Infantino. Rádio Bandeirantes. 971021493 é o WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto
que já ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Copa do Brasil. Ontem ainda, pelos jogos de ida das oitavas de final, o Atlético Paranaense derrotou Vitória pelo placar de 2-0. Hoje vamos conhecer os 2 primeiros times que avançam às quartas de final. 7h30 da noite em Caxias do Sul tem Juventude e Atlético Mineiro. O primeiro jogo foi 0-0. E 9h30 em Belém do Pará tem Remo e Santos. Primeiro jogo também 0-0. Amanhã, 7 da noite, tem Cruzeiro e Chapecoense, 7h30, Grêmio e Mirassol, 9h30, Fluminense e Vasco, Fortaleza e Palmeiras. Quinta-feira, 8 da noite, 2 jogos, Vitória e Atlético Paranaense, Corinthians e Internacional. Campeonato Brasileiro da Série B, a Série B está de volta nesta sexta-feira, com destaque para Macaca, que entra em campo, atuando fora de casa na Arena Castelão, 8h30 da noite contra o Ceará. Além deste jogo, na sexta-feira, 7h30, tem Operário e São Bernardo. A rodada prossegue ao longo do fim de semana. Lembrando que a Macaca é a lanterna da competição e o Ceará ocupa a 16ª colocação com 22 pontos. Campeonato Brasileiro da Série C também está de volta. A partir deste sábado, os jogos da 16ª rodada. 5 da tarde tem Botafogo e Santa Cruz, Figueirense e Ferroviária. O Guarani, que é o segundo colocado, entra em campo na segunda-feira, 8 da noite contra o Anápolis. Um dia antes, no domingo, 18 horas, o líder Brusque joga em São Luís contra o Maranhão. Lembrando que na Série C são 19 rodadas. Ao final destas rodadas, os 8 primeiros avançam à segunda fase da competição. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Atenção, clientes de Campinas, a loja Rocha Autopeças do bairro Vila Nova está agora em novo endereço, a apenas 100 metros da antiga loja, na rua Dr. Buarque de Macedo, 431. Um novo espaço, mais amplo e moderno, com estacionamento no subsolo para melhor te atender. Rocha Autopeças, agora em novo endereço, no Vila Nova, em Campinas. O futebol move paixões e quando a bola rola, a emoção entra em campo com a Rádio Bandeirantes. Gol! No FM 85,7 e no YouTube /Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol de qualidade comprovada, com a melhor equipe esportiva do interior. Líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Um show de narração, comentários e informação. Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui, a torcida vibra junto. Apoio Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. As mensagens. Bom dia, CH. Estive um pouco ausente das mensagens, pois estou perdendo minhas forças em lutar e acreditar na minha Ponte Preta, mas acompanhando o programa pelo YouTube todas as manhãs. Como nada de bom acontece, eu temo pelo pior no decorrer dos dias pelos lados do Majestoso. Quem sabe as coisas melhorem, será? Marcel Grota. É isso que a gente torce, né? Mas, por enquanto, nenhuma boa novidade. CH, o programa da tarde ontem ficou 2 coisas em aberto. O jogo Sport e Guarani. Em 1950, Batista narrou, o Tigrão comentou, chegaram a um acordo no placar. Outra coisa, o Gleger foi realmente colega de infância do Sampaoli ou não? Bom, eu não tenho essa informação. E sobre Sport e Guarani, não foi em 1950. Eu acho que aqui, Lebrão, você tá fazendo uma piada, né? Um abraço para você. O que esperar dessa proposta da SAF, hein? A mudança é inevitável, mas em que condições? Márcio de Anápolis. Então, é justamente isso, né? Eu fui perguntado ontem a respeito dessa possibilidade. Ontem nós colocamos o departamento jurídico para falar
Mas eu só acredito vendo e só vou emitir a minha opinião quando eu tiver efetivamente a ciência do que está sendo acordado e com quem. Então eu não estou fazendo nenhum tipo de juízo, não estou colocando que é uma coisa que não deva acontecer, que não pode acontecer, que é uma coisa negativa. Não, longe disso, não é? Me parece que é a única saída para a ponte. Aí, recomendar o que está sendo feito, eu, enquanto eu não tomar ciência exatamente dessa proposta, eu não posso fazer isso. Sei que o pessoal pergunta aqui da opinião da gente, mas eu não costumo fazer isso. Eu sempre tenho muito cuidado, tomo ciência, como não é público ainda, a gente tem que tomar todos os cuidados. Afinal de contas, a nossa responsabilidade é muito grande com vocês que nos prestigiam. Então eu não posso ficar aqui emitindo opinião em cima de situação, de suposições. O Elton, aqui pelo YouTube, qual os próximos capítulos dos sonhos do programa Café com Torrano? Não sei. Não sei. Carlos Matozinho manda um abraço pra gente, está sempre sintonizado. E por aí vai. Deixa eu ver o que mais aqui. Como que a ponte faz para fazer essas viagens longas sem dinheiro? Alimentação ou algo mais? Será que a federação está bancando algo? Então eu fiz essa pergunta ontem para o Breno, aliás, para o Pedro Piscinato, sobre quem está bancando as viagens. A princípio é a CBF, mas no caso da ponte, como ela está com uma série de problemas, ela tem que devolver o dinheiro rapidamente. Eu não sei se está devolvendo, é tudo um grande mistério. Eu tenho muita curiosidade para saber como é que paga hotel, como é que paga a alimentação desse povo, como é que paga a passagem aérea. Eu, sinceramente, arbitragem, não sei. Não sei como a ponte está fazendo. Em Campinas, 11h42 agora. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala, CH, o elenco da Ponte Preta segue treinando, segue se preparando, é claro, de olho na partida da próxima sexta-feira contra a equipe do Ceará na Arena Castelão, às 20h30 da noite. Essa partida que teve ali algumas mudanças, inicialmente seria na Arena Castelão, o Ceará pediu a alteração do local para o estádio Presidente Vargas, o famoso PV, a CBF tinha aceitado, mas na semana passada o Ceará pediu novamente uma mudança e esse jogo retornou para a Arena Castelão e assim deve ser mantido para essa partida. O técnico Márcio Zanardi terá os retornos aí do Brandão e também do Daniel Baianinho. Ambos jogadores estavam suspensos na última partida contra o Atlético e não ficaram à disposição, e poderá contar também com Márcio Silva. Zagueiro pediu para ser poupado da última rodada, alegando problemas pessoais, e deve voltar a ficar à disposição. Até por isso, o Márcio Zanardi poderá ter aí a 9ª escalação diferente. Em 9 jogos pela Ponte Preta, o treinador ainda não repetiu nenhuma escalação desde que chegou ao comando da Macaca. E é claro, além do Márcio Zanardi, toda a diretoria, os próprios jogadores que foram contratados, vivem a expectativa de fazerem a estreia com a camisa da Macaca. No total foram 11 atletas contratados nesta janela de transferências pela Ponte Preta: o goleiro Douglas Marques, os zagueiros Iago Ribeiro, Alex Nascimento e Diogo Silva, o lateral esquerdo Jota, o lateral direito Williams Bahia, o volante Otávio, os meias Cezinha, Enzo Bauer e David Brau, além do atacante João Neto. Todos esses atletas já estão treinando com o elenco, já estão integrados junto com os outros jogadores da Macaca, mas é claro, eles precisam aguardar aí a derrubada do transferban, que a Ponte Preta pague os 3 transferbans que estão ativos nesse momento. O presidente da Macaca, o Dr. Luiz Antônio Alves Torrano, já revelou que só será possível pagar esse transferban
assim que a empresa interessada em comprar a SAF da Ponte Preta fizer um aporte financeiro. Enquanto isso, a Macaca segue agonizando na lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B e ainda não pode contar com os reforços contratados. CH. Bom, nem sei se dá para chamar de reforço, né? Mas são jogadores que estão aí escolhidos pela Ponte, mas não estão inscritos. Eu fiz essa pergunta, Gleger, bom dia para você. Bom dia. Ontem para o Pedro Piscinato, que eu tenho uma curiosidade muito grande como é que a Ponte está pagando arbitragem, deslocamento aéreo, alimentação, porque se tivesse tudo em ordem, não tivesse transfer ban, aí seria de responsabilidade da CBF. Mas com o transfer ban na CBF, a Ponte ela perde esse direito. Então é uma pergunta que ele colocou, né? Porque a CBF tem pago, mas a Ponte tem que reembolsar. Situação difícil, né, Gleger? Nossa, cada dia uma novidade diferente, né? Então a expectativa é de que dê tudo certo. Esses investidores aí que estão especulando para que tire a Ponte dessa situação, porque não tem outra saída. Você vê, e outra coisa, né, CH? Quanto tempo faz que nós estamos falando isso? Que a situação é difícil, que a situação é complicada, que as coisas não estão andando fora de campo. Realmente está muito difícil. E eu vou repetir, a única salvação da Ponte é que dê certo aí essa possível SAF, senão portas fechadas, amigo. Não tem o que fazer. Transfer ban, dívida com a CBF, dívida com jogadores, ações trabalhistas. Não tem o que fazer. Eu tenho tomado muito cuidado para dizer que é uma salvação para a Ponte, porque eu desconheço o que está sendo proposto. Eu não conheço a empresa, não sei do que se trata e eu não estou aqui falando que não deva fazer ou que a empresa tem problema, não é nada disso. Mas eu não posso emitir uma opinião sobre algo que eu não sei. Então, quando a gente tiver ciência, e o pessoal está insistindo, perguntando, e eu estou tocando no assunto pela 10ª vez, porque é o meu posicionamento. Cada um tem o seu, eu tenho esse. Quanto eu não souber o que está sendo proposto, eu não vou dizer se é bom ou se não é bom. Agora, me parece, e é uma pena isso, que é o único caminho que a Ponte tem. É o único caminho, não tem outra situação, não tem outra possibilidade, né? E assim, foi especulado alguns números, né? Se realmente for isso. Só que o grande problema, né, CH, é aquele negócio. A situação ela é tão dura, tão difícil, que você precisa acelerar o processo. E aí você pode cometer um erro. Acelerando esse processo, você pode cometer algum tipo de erro e não dá certo. Esse que é o grande problema. As pessoas, elas veem alguns exemplos positivos de SAF e fazem um juízo, a grosso modo, dizendo, poxa, isso aqui vai ser melhor, porque isso, porque aquilo. Gente, cada negócio é um negócio diferente. Tem SAFs que são positivas, tem SAFs que, por exemplo, o Vasco e o Botafogo estão na compra, revenda e venda no segundo grupo econômico aí. E quem compra o clube quer lucro. Então os objetivos técnicos e esportivos nem sempre são aquilo que a torcida deseja. Porque os interesses são diferentes. Então, por exemplo, tem um grupo econômico. Qual é o objetivo? Vamos pagar dívida, essa coisa toda, retrofit no estádio. Mas como é que eles vão ter lucro? Vendendo o jogador. Agora, nem sempre uma folha de pagamento para manter na mesma divisão é interessante para o grupo econômico. Agora, eu não posso falar sobre... porque eu não sei as cláusulas que a Ponte está exigindo de obrigatoriedade desta suposta SAF. Então, eu prefiro aguardar. Eu não vou perguntar dentro do campo, Gleger, porque ainda tem muito tempo. Tem muito tempo, vamos aguardar. O Zanardi vai estar com a gente agora na hora do almoço, nos Donos da Bola, e a partir de amanhã a gente debate um pouco mais sobre a equipe que joga nesta sexta-feira contra o Ceará, lá no Castelão. 11h49 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do bugre da Band. Breno Beretta,
Oi, CH, o Guarani deu um passo importantíssimo ontem à noite para se tornar SAF. Marcou as reuniões, assembleias, tanto para o Conselho Deliberativo quanto para os sócios. Dr. André Torquato, presidente do Conselho, foi quem convocou as reuniões. A primeira reunião, dia 11 de agosto, apenas para os conselheiros e de forma virtual, para apresentar a proposta do investidor, no caso Roberto Graziano. 11 de agosto, semana que vem já. E depois as assembleias com os sócios, marcadas para os dias 1, 2, 3 e 4 de setembro, de acordo com o que rege o estatuto. Nos dias 1, 2 e 3, os sócios vão ter contato com a proposta, tirar as dúvidas e depois no dia 4 as votações. Primeiro, Guarani se torna SAF ou não? Sim ou não, os sócios vão votar. E depois, votando em sim, se a proposta do Roberto Graziano é uma boa proposta e o Guarani vai ser vendido para o Roberto Graziano. Sim ou não? Ou seja, dia 4 de setembro é uma sexta-feira. E o final de semana seguinte já é a primeira rodada da segunda fase da Série C do Brasileiro. O Guarani pode começar o quadrangular final já como SAF. E a tendência é que isso aconteça. Falando sobre o time dentro de campo, Hélio Cizenando agora pela manhã trabalhando a equipe mais uma vez. O objetivo tentar encontrar os 11 titulares, definir a melhor formação para encarar o Anápolis, segunda da semana que vem, às 8 da noite. Ele vai ter novamente à disposição Carlos Eduardo e o Herbert, que cumpriram suspensão na vitória diante da Inter de Limeira. Deve ter à disposição o Everton Brito pela primeira vez, porque ele estava com um problema na coxa, agora já está recuperado. Jonathan Costa ficou mais de 1 mês e meio tratando o joelho esquerdo, por conta de uma pancada, desgaste na cartilagem, deve ficar à disposição também, mas por conta desse tempo que ele ficou fora, não sei se entre os titulares. É provável que a mudança principal seja no meio-campo, que ele coloque o Carlos Eduardo provavelmente no lugar do Isaac. O Hélio Cizenando também deve ter o Dudu para a lateral direita, atleta que ainda não ficou à disposição porque ele não estava bem fisicamente e vai brigar pela posição na lateral junto com o Inayan. Bom, o atacante Luca, que deve ser mantido no comando de ataque, foi bem no último jogo, falou, né, sobre estudar o adversário, a equipe do Anápolis, e também sobre a possibilidade de manutenção da equipe ou de boa parte da equipe para o próximo jogo. A gente começa a trabalhar, né, em cima do adversário. Cara, sobre manutenção do time, não posso afirmar aqui, né? Mas seria bom, né? Mas aí fica a critério do Hélio. A gente vai ver o que o adversário tem, né? Os pontos fortes, pontos que a gente pode explorar. CH, e o Guarani continua no mercado, tanto para negociar jogadores, liberar atletas, quanto para contratar. Valeu, CH! Glegueiro, é uma situação, pelo menos para mim, diferente do que a situação da Ponte. A Ponte tem muitos problemas e também quem está à disposição ou não para o próximo jogo, que é sexta, do Guarani é segunda, são jogadores que, pelo menos na minha ótica, não acrescentam. No caso do Guarani, a divisão é diferente, a dificuldade do campeonato é diferente, mas se eu fosse o técnico, eu manteria a mesma escalação, com o acréscimo do Jonathan na quarta zaga. E você? Então, CH, quanto tempo faz que o Jonathan tá fora, né? Esse é assim, não dá pra ficar arriscando. Por exemplo, você volta com o cara já de cara, e aí ele volta a sentir, tem um problema. Então eu acho que eu manteria, sim, o mesmo time, mas eu continuaria com o Rafael e ia colocando o Jonathan, preparando ele para a próxima fase. Agora está praticamente classificado. Não arriscaria com o Jonathan agora. Você viu o tempo que ele ficou parado aí? Mas foi dor no joelho. Então, mas dor no joelho, que tipo de dor? Porque você pode ter várias situações. Tem minúsculo, tem desgaste, não foi ligamento, porque ligamento ele ficaria muito mais tempo parado. Então, eu manteria o mesmo time,
só ia acrescentando o Jonathan gradativamente, não colocaria de titular já de começo. Porque tem a história do controle de carga, né? Também. Então, você veja o que aconteceu com o Paulinho, jogador do Palmeiras. O cara volta, machuca. Porque é muito tempo de inatividade. Exatamente. Então, não é o problema específico que o tirou da última... não é o problema específico da última contusão. Né? É o desdobramento da inatividade. Exatamente. E a intensidade do que ele tá enfrentando. Porque você ir pro treino, legal, beleza. Tá treinando normal, ótimo. Tá 100%, legal. Mas o jogo, meu amigo, a intensidade é diferente. Em Campinas, 11h55 agora. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. No quadro Ficha Técnica do Jogo, vamos destacar o confronto entre Santos e Remo hoje, terça-feira, 9h30 da noite, no Mangueirão. Copa do Brasil no primeiro jogo 0-0 na Vila Belmiro. Quem vencer no tempo normal garante a classificação para as quartas de final. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. O provável Santos, que tem Neymar relacionado. Santos do técnico Cuca com Gabriel Brazão, Menino, Adonis Frias, Ananias e Escobar. Christian Oliva, Gabriel Bontempo, Roleiser e Barreal, Neymar e Gabigol. Já o Remo do técnico Léo Condé com Marcelo Rangel, Marcelinho, Marlon, Matheus, Felipe Mike, Leonel Pico, Zé Werison e Zé Ricardo, Jajá, Pikachu e Aleph Manga. Vai apitar o jogo em Belém do Pará, Anderson Daronco. A bola rola hoje, logo mais, 9h30 da noite. Tem Remo e Santos, oitavas de final, jogo da volta, Copa do Brasil. Novidade Brasitone pra você. Quando o assunto é informática, conte com quem entende do assunto. A Brasitone oferece equipe especializada e a tradição de 75 anos, atendendo Campinas e toda a região com qualidade, confiança e as melhores soluções. Visite nossa loja, confira preços especiais ou compre com praticidade pelo site brasitone.com.br e retire direto na loja. Brasitone, há 75 anos, a solução mais próxima de você. Aproveite em agosto a promoção na H+ Beni Center. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Trocando o óleo do seu Honda, ganha alinhamento e balanceamento. E em multimarcas, ganhe check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center. Preço de Auto Center. Qualidade e garantia de concessionária. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. A cidade de Vinhedo está realizando o primeiro leilão de veículos apreendidos pela Guarda Municipal. Os lances já estão abertos e poderão ser feitos até o dia 13 de agosto. O leilão inclui carros, motos e outros veículos que foram apreendidos e não foram retirados pelos proprietários dentro do prazo legal. Alguns lotes estão destinados à circulação, enquanto outros serão vendidos como sucata para desmonte e aproveitamento de peças. Os interessados podem consultar as fotos, descrições e valores iniciais dos lotes pela internet no site oficial do leilão. A participação é aberta a pessoas físicas e jurídicas que atendam às exigências do edital.
leilão. Quem tiver interesse em participar deve ler com atenção o edital, verificar as condições de pagamento, as taxas envolvidas e as regras para transferências dos veículos. O leilão representa uma oportunidade para quem procura veículos com preços abaixo do mercado. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área só para você.